Pronto. Bora lá, correção. Hoje é dia 3 de junho de 2026, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, está na tela de vocês a atividade 12, que é a que nós vamos fazer a correção hoje. Essa atividade ela é maior, um pouco mais complexa que as anteriores. Eu não diria mais complexa, tá? Porque, se vocês repararam, a gente tem só, basicamente, dois tipos de relação entre os elementos, né? Você identifica os elementos dentro do problema e esses elementos, essas coisas, têm relação entre si. Essa relação ou é um para muitos, ou é muitos para muitos. Não foge muito disso, né? Já fizemos exemplos das duas situações. E o que vai ter de diferente é a quantidade de elementos que você vai encontrar de acordo com o problema. Eu vou aproveitar que a gente teve a visita aqui do Pedro, a empresa que ele trabalha, eu trabalhei lá também. Eu fui professor lá e eu trabalhei na área de TI lá, usando o banco de dados para gerar informação para o dono na época. E o sistema que eles usavam lá, só para vocês terem uma noção, o sistema tinha um banco de dados, eu não vou esquecer esse número, porque ele é muito fácil de guardar. O banco de dados lá da empresa, que guardava tudo sobre a empresa, tinha 4.444 tabelas dentro do banco de dados. 4.444. Isso na versão quando eu trabalhava lá, né? Então, para vocês verem, a gente está trabalhando aqui com um banco de dados com tabelas de 6, 8, 9, 10 tabelas, né? Mas o banco de dados lá com mais de 4.000 tabelas, ele é praticamente a mesma coisa, só aumenta em volume, a quantidade de tabelas, tá? Mas os conceitos são exatamente os mesmos, ok? Bom, o que eu vou fazer de diferente hoje? Eu vou mostrar para vocês que é possível fazer o projeto direto no Workbench. Obviamente, depois de muitos anos, eu tenho uma certa facilidade em fazer isso, porque eu fiz muito antes o que a gente fez nas primeiras atividades, que é aquele rascunho. A gente já fez mais de 10 atividades. Vocês ainda, certamente, não têm toda essa habilidade de olhar para o Workbench e já ter noção do resultado que vai ter nas tabelas lá. Mas eu vou fazer esse aqui já para que vocês tentem viver essa experiência, tá? Mas, sempre que você tiver dificuldade, crie o rascunho na planilha. Isso, o rascunho na planilha, você olha para os dados aleatórios, para os dados fictícios. Isso te dá uma noção se realmente você está com a melhor proposta. Então, aquele rascunho ajuda muito, tá? E à medida que você pratica, você vai perceber que aos poucos você não precisará mais desses rascunhos. Você vai criar a habilidade de fazer o que eu vou mostrar aqui. Ler o problema e já ir direto para o projeto no Workbench. Ok? Então, atividade 12. O dono de uma rede de farmácias, eu acho que é a primeira vez que a gente faz uma atividade onde a gente está falando de uma rede. A gente fez de supermercado, acho que o supermercado era um só, não era várias filiais. Isso interfere muito no projeto. O dono de uma rede de farmácias precisa controlar as vendas em todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil. É necessário saber, escala de trabalho dos funcionários, horário de entrada e saída, considerando que um funcionário pode trabalhar em qualquer unidade. Então, imagina que tem um funcionário da Drogasil em Uberaba. Ele, eventualmente, ele pode negociar com a empresa de fazer trabalhar segunda e terça numa unidade, quarta e quinta em outra. Isso é interesse, respeitando a legislação, né? Então, o nosso projeto já contempla essa situação aqui, ó. Então, monta-se uma escala de trabalho para os funcionários e, eventualmente, o funcionário pode atuar em outras unidades da rede. Quais são as vendas realizadas em cada filial?
Produtos mais vendidos no dia, na semana, no mês. Qual o produto mais vendido numa filial, mais vendido numa cidade ou mais vendida num estado? Qual que é a faixa etária dos clientes? Funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor em determinado período de tempo? Filial com maior ou menor faturamento em determinado período? Estado ou cidade com maior quantidade de filiais? Bom, legal. Então, são muitas coisas que nós precisamos fazer. Vamos lá para o Workbank. Vou criar aqui um novo modelo. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês que o meu Workbank, eu acho que eu tinha mostrado isso numa aula anterior, mas eu vou mostrar de novo. O meu Workbank, ele já tem umas configurações aqui que eu já deixo pronta. Deixa eu só lembrar onde fica. Eu acho que é aqui, ó. Isso aqui é opções do modelo. Então, isso vai acontecer só aqui no modelo. Mas está vendo aqui, ó, que o meu já está restrito e restrito? No on update, no on delete? Restrito e restrito. Ele está usando, ó, as configurações globais. Então, deixa eu pegar aqui nas minhas configurações globais, aqui, ó, nas minhas preferências. Então, no meu Workbank, eu entrei nas preferências dele e fiz uns pequenos de acordo com o que eu gosto. Por exemplo, aqui no padrão do modelo, eu coloquei restrito e restrito na alteração e na exclusão. Tá? Então, eu não preciso me preocupar. Qualquer projeto que eu criar no meu Workbank, por definição, toda vez que eu fizer um relacionamento entre duas tabelas, ele vai assumir como padrão restrito e restrito. Tá? O nome aqui, ó, o name da chave primária, da coluna PK, ó, o nome da coluna PK, que é a primary key, que é a chave primária, tá vendo? Ela já é padrão ID. Por quê? Porque eu sempre coloco ID em todas as minhas tabelas, eu tenho esse hábito. Aí é uma mania minha, não significa que você tem que fazer igual. Às vezes você vai para uma empresa e lá tem um padrão, você tem que obedecer o padrão lá da empresa, ok? E essa minha coluna chave primária, ela de cara, ela começa com int. Se eu precisar mudar, tá? O nome da coluna, ó, o padrão é o nome da tabela e o nome da coluna, e o tipo varchar de 45, tá vendo? Então tem algumas coisas aqui que a gente pode deixar padrão, porque toda vez que a gente for criar projetos com Workbank, isso facilita, né? Isso otimiza a sua produtividade. Bom, então vou adicionar um diagrama e vamos lá. Tem muita coisa para a gente fazer aqui, muita mesmo. Vou tirar essa barra da direita. Essa da esquerda, eu vou tirar ela também. Talvez eu aumente um pouquinho aqui para 125%, vou tirar ela. Tá, pronto. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando de uma rede de farmácias. Então, significa que tem filiais. Então, eu vou criar uma tabela de filiais. Poderia ser filiais, poderia ser unidades, tá? Filiais. Vai ter um... Isso aqui também eu podia deixar padrão, né? Para já facilitar. Bom, o que eu vou ter nas filiais? Essas filiais têm endereços, elas estão em cidades, mas por enquanto eu vou deixar só o ID, tá? Depois eu vou ver o que aqui precisa mais. Se elas estão espalhadas pelo Brasil, eu vou ter que controlar. Aqui fala de cidade, fala, ó, estado ou cidade. Então, vamos criar a tabela de estados e a tabela de cidades. Então, eu vou ter a tabela de estados. Aqui é um caso que eu tenho que mudar, ó. Minha chave primária, o meu estado, a chave primária vai ser sigla char de 2. Not null e o nome do estado. Vou deixar varchar de 45 mesmo, not null. Então, pronto, eu tenho os estados. Eu vou até fazer assim, meio que na ordem, ó. Eu tenho os estados. Os estados, eu tenho as cidades. Cidades. Cidades vai ter o nome da cidade. Vou deixar só assim por enquanto. Um estado tem várias cidades, uma cidade fica só em um estado, então já vou fazer esse relacionamento aqui de um para muitos. Clico aqui, clico lá. Já criou o relacionamento. Vou ajustar.
Aqui, ó, se eu clicar 2 vezes nesse relacionamento, ele mostra aqui, tá vendo? Ó, o nome padrão que ele coloca, ó. Tá vendo? Agora, na tabela cidades, eu vou trocar o nome aqui, ó. Eu gosto de colocar só estado. Pronto. Ok. Aí, agora, das cidades, deixa eu ver se ele fala alguma coisa de endereço, rua, número. Não tem nada aqui na atividade que fala de endereço, não, né? Determinado período, menor faturamento, não fala de endereço, rua, bairro. Já que não fala. Oi? Não, mas não está errado. Tá? Aliás, você foi mais esperto do que a gente, porque você fez mais completo. Eu aqui, eu sempre me procuro. Eu sempre procuro fazer, como tem muita coisa para explicar, muito conceito para explicar, se eu começar a extrapolar e colocar coisas que não estão na atividade, a gente não acaba nunca, entendeu? Por isso que eu fico sempre procurando. Tá pedindo na atividade, eu vou fazer. Se não tá, eu vou passar batido, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu expliquei no curso lá atrás. Por quê? Porque todos os projetos, gente, você pode começar fazendo um controle de. Você está Você tem lá na sua casa uma estante com muitos livros. Você quer controlar os livros que você empresta para os seus familiares. Você começa com 2 tabelas. Você põe uma tabela de familiares e uma tabela de livros. Daqui um pouquinho esse negócio começa a crescer. Você vai começar a classificar os livros. Ficção, aventura, romance, não sei o que, bababá. Você começa a classificar os livros. Depois você começa a pôr a editora, data de edição, quem autor. Entendeu? Você começa a esticar o assunto e você só queria controlar que parente pegou o livro emprestado. Então, assim, num projeto real, você vai investigar exaustivamente todas as necessidades. Todas, tá? E algumas, mesmo que a empresa não necessite, não queira, mas você às vezes coloca, porque você vai fazer um software para a empresa, depois você pode tentar vender para empresas parecidas. E quanto mais completo ele for, pode atender outras empresas, né? Então, beleza. Então, eu não vou colocar as ruas, bairros, tá? Então, eu vou ligar a filial direto na cidade. Então, a filial, eu sei que ela está em uma determinada cidade. Então, em uma cidade tem muitas filiais e uma filial está numa cidade só. Então, na filial agora, eu tenho o código da cidade onde está localizado esta, esta filial, certo? Então, aqui, ó, uma rede de farmácias espalhadas pelo Brasil, já resolvi meu problema. Eu tenho aqui as filiais na cidade e no estado. Isso eu já sei. Beleza, aí eu tenho os funcionários. Essa atividade aqui ela é muito legal, porque é mais uma atividade que a gente tromba com aquela situação que eu expliquei recentemente. Eu tenho funcionário e eu tenho cliente. Eu tenho cliente, eu tenho funcionário. Funcionário pode ser cliente também? Pode, né? Então, aí eu tenho que avaliar. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de pessoas, pessoas. Essas pessoas vai ter nome. Tem alguma coisa de falando de média de idade de cliente, de funcionário? Ah, tem faixa etária dos clientes. Ó. Então, faixa etária, gente, é data de nascimento. Tá? Data de nascimento, tanto o funcionário como o cliente também tem. Então, não há problema nenhum. Eu, às vezes, eu até poderia colocar o nascimento não obrigatório, mas aí depende, tá? Depende. Eu vou colocar o nascimento aqui porque é funcionário e, e cliente tem as duas coisas, tá? Faixa etária, tem a questão de sexo? Não, né? Não, né? Tá. Eu vou deixar assim por enquanto, se precisar a gente completa, tá? Bom, aí aquela situação que a gente tem.
Mas tem sexo no exercício? No exercício, na atividade fala de sexo? Não, não fala nada, né? Tá, então eu vou desconsiderar aqui, mas não fica errado não, tá? Aí a dúvida é a seguinte, eu vou criar a tabela de funcionário e a tabela de cliente? Dá para fazer com uma só e dá para fazer criando as duas. Se eu fosse criar uma tabela de funcionário, se eu fosse, tá? Qual informação que funcionário tem que cliente não tem no meu sistema? Hã? Funcionário tem salário. Então, se eu fosse colocar aqui, ó, seria salário. O que mais? Tem uma que é. Tem uma que, onde vocês conhecem a sigla? CTPS. Conhece? Queria, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. O que acontece? O cliente chega para comprar um medicamento da farmácia, você vai pedir a carteira de trabalho dele? Não. Então, o cliente, você não pede a carteira de trabalho. Mas um funcionário, você contrata ele sem a carteira de trabalho dele? Não. Então, se vai fazer separado, a tabela de funcionário teria essas informações a mais. Funcionários. Agora, nada impede também de eu criar só de funcionários. Tá? Por exemplo, o que o cliente precisa me dar que o funcionário, que eu não tenho informação do funcionário? Hã? Na farmácia. O que o cliente da farmácia me dá que o meu funcionário não tem? Alguém falou receita. Receita. A gente pode pôr então. Então, tem algumas coisas que são. Vamos considerar que a gente armazena, mas a gente não armazena receita na tabela de cliente. Eu teria que ter uma tabela de receitas ligadas na tabela de clientes. Entendeu? Então, realmente, a receita. Digita, mas aí o funcionário tem também. Então, eu vou fazer diferente nessa atividade, gente. Eu vou deixar a tabela de funcionários, apesar de que o salário que eu pus aqui e o número da carteira de trabalho na atividade não vai servir para nada. Tá? Então, que fique registrado no vídeo que está sendo gravado, que eu só coloquei salário e carteira de trabalho para ilustrar uma situação onde eu crio só a tabela de funcionários e não crio a tabela de clientes. Porque o cliente, tudo que eu preciso do cliente está lá na tabela pessoas. Ok? Fica até interessante que é um exemplo diferente do que a gente já tinha feito. Mas aí eu tenho que ligar funcionário com pessoas, porque o funcionário, eu preciso saber que pessoa que ele é, né? O ID da pessoa para complementar as informações dele. Então, tá aí. Eu tenho pessoas e tenho funcionários. Ótimo. Vou deixar aqui mais para o canto de cá, porque promete. Eu já vou entrar aqui ó, na escala de trabalho dos funcionários. Tá, então, eu vou fazer um relacionamento entre a tabela de funcionários e a tabela de filiais. Para mim não entrar muito no detalhe de como é que funciona a jornada de trabalho, porque aqui não fala muito disso, eu vou conseguir fazer o seguinte. Relacionamento de muitos para muitos. Numa filial trabalha quantos funcionários? Muitos. Um funcionário pode trabalhar em quantas filiais? Então eu tenho relacionamento de muitos para muitos, certo? Então eu vou clicar nesse relacionamento aqui, de muitos para muitos, clique em filiais, clique em funcionários, nasce esse cara aqui, ó. Esse cara eu vou trocar o nome dele para escala de trabalho. Escalas trabalhos. Escalas trabalhos.
filial, funcionário e... Oi? Pode, pode. É mania de doido. Eu vou abrir um parênteses para te explicar isso. Vocês não eram nem nascidos no bug de milênio. Quem já era nascido em 2000 aqui? Já era nascido? Quem não era nascido ainda, sabe o que foi o bug do milênio? Então, gente, mais um assunto para vocês darem uma pesquisada e trazer as dúvidas na quarta-feira que vem. O que foi o bug do milênio? Pesquisa esse troço, traz, porque nós vamos falar disso na quarta-feira que vem também. Então, é o vídeo sobre integridade diferencial e engenharia reversa e o bug do milênio. E aí eu vou falar desse negócio aí. Aí você me lembra da sua pergunta de novo, que eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Isso. De forma muito, muito, muito resumida, é isso. É. E eu estou aqui botando o int aqui também, vocês perceberam que eu não estou nem me preocupando muito com uma questão que eu já falei muito para vocês, que é a escolha dos tipos de dados. A escolha do data type, gente, é muito minuciosa. Como eu já falei isso várias vezes, várias aulas aqui, eu não estou me esquentando muito não, porque o foco agora já não é isso. Já foi explicado para trás, eu estou considerando que vocês já sabem a importância de escolher corretamente, tá? Então, beleza. Então, eu tenho aqui o ID, eu tenho a filial, o funcionário, e aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar dois date time aqui, ó. Início, date time, obrigatório, e término, date time. O que eu quero dizer com isso? Tem uma data e hora para começar e uma data e hora para terminar. E aí você registra quantas você quiser. Ah, o cara vai começar amanhã, meio-dia, até amanhã, 8 da noite. Então é dia 4/6/2026, às 12 horas até às 22. Ok? Então, você vai fazer as escalas dos funcionários semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, aí cada um se vira aí como é que vai ser. Aí isso aqui, ó, já é problema do programador, já não esquenta a cabeça. O meu projeto de banco de dados permite que ele lance aqui os dias e horários que cada funcionário vai trabalhar e em qual filial, tá? É um algoritmo que vai depois registrar essas informações aqui. Então, esse item aqui, ó, tá sanado. Escala de trabalho dos funcionários, horários de entrada e saída. Ok? Na tabela escalas trabalhos, eu tenho qual é a filial, qual é o funcionário, data e hora de início, data e hora de término. Pode registrar quantas horas forem necessárias, tá? Considerando que o funcionário pode trabalhar em qualquer unidade. Então, foi esse considerando aqui, ó, que me fez considerar filiais, um funcionário trabalhar em mais de uma filial. Ok? Eu nem sei se isso acontece na realidade, tá? Mas acontece? Eu coloquei aqui mais para criar essa situação mesmo. Vendas realizadas em cada filial. Bom, aí agora, para a gente fazer as vendas, eu preciso ter os produtos para vender. Vamos chamar de produtos? Por quê? Porque tem remédio, tem shampoo, tem esparadrapo, tem fralda, tem... Tá? Vou chamar de produtos, ok? Produtos. Produtos. Eu nem vou entrar no mérito de criar tipos de produtos aqui, tá? Produtos. Produto vai ter o código de barra. Vai ter o nome. Vou colocar um varchar de 250, porque pode ter um nome mais complexo. Vai ter um preço. Decimal 9,2. Já falei desse decimal, não já? Preço obrigatório. Nome e preço. Depois, se precisar de mais alguma coisa, a gente completa, tá? Então, eu tenho os produtos. Bom, aí agora a brincadeira é para mim saber quais produtos foram... quais produtos foram vendidos. Uma pessoa pode comprar quantos produtos? Aliás, um cliente, né? Pessoas aqui é clientes.
Então, o cliente pode comprar muitos produtos. Um produto pode ser vendido para quantos clientes? Muitos também. Lembrando que os produtos que eu tenho dentro de uma farmácia é similar aos produtos que eu tenho dentro do supermercado. Diferente dos produtos que eu tenho dentro de uma concessionária de carro. A gente já falou disso aqui também. Dentro de uma concessionária de carro, um carro, ele é vendido só para uma pessoa. Tá? O Gol 1.0, ele não é vendido para muitas pessoas, porque cada carro tem a necessidade de se tratar individualmente. A gente já falou disso aqui também nas aulas anteriores. Então, uma pessoa pode comprar muitos produtos e um produto pode ser vendido para muitas pessoas. Então, o relacionamento é muitos para muitos. Eu clico aqui, clico em produtos. Quem são os meus clientes? Pessoas. Clico em pessoas. E aí, esse produtos pessoas, na realidade, eu vou mudar o nome para as minhas vendas. Tiro isso aqui, tiro isso aqui. Aí que o bicho pega. Eu vou mudar essa brincadeira, porque na realidade fica igual no supermercado. As minhas vendas, as vendas têm, a venda é feita para uma pessoa e uma pessoa pode fazer muitas vendas. Então até aqui tudo bem. Mas esse relacionamento aqui, ó, entre vendas e produtos eu vou excluir. Por que eu vou excluir? Porque numa venda eu posso ter muitos produtos e um produto pode estar em muitas vendas. E na venda eu vou ter o ID, que seria tipo uma nota fiscal da venda. Eu vou ter a minha... Eu vou trocar o nome de pessoa para cliente. Cliente, vai ficar até bonitinha lá, ó. Ó que lindo. Cliente. Na venda eu tenho meu cliente. E o cliente está ligado lá com pessoa. Tá vendo que bonitinho que tá ficando? A venda tem outra informação que é da venda. Eu vou chamar de dia, hora, que é um date time, que é o momento que a venda foi registrada. Agora, essa venda pode ter muito produto e um produto pode estar em muitas vendas. Então, é daqui que eu tenho muitos para muitos, ó. Entre vendas e produtos, muitos para muitos. Então, aqui que nascem itens, pode ser produtos, vendas também. Vendas, produtos. Então, tem qual que foi a venda, qual que é o produto, qual que foi a quantidade, qual é a quantidade, qual que é o ID dessa brincadeira. Move up, move up, move up. Sem sinal, alto incremento. Então, aqui nas vendas produtos, eu tenho o ID, qual foi a venda, qual foi o produto, qual a quantidade, qual o preço. Lembra que a gente já falou disso aqui em outras atividades também? Esse aqui é o preço da venda que foi feito no dia da venda. O preço do produto hoje pode ser outro, tá? Olha, ficou grande essa tabela. Então, eu tenho as vendas, aqui eu tenho os produtos da venda e aqui estão os produtos. No produto eu tenho o preço dele hoje, no vendas produtos eu tenho o preço que ele foi vendido. E eu tenho também qual foi o funcionário que fez a venda. Ok? Então, o que nós faremos para registrar isso? Faremos uma relação do funcionário com a venda. Então, o relacionamento... Um funcionário faz quantas vendas? Uma venda foi feita por quantos funcionários? Um só, certo? Supondo que você e o seu amigo são vendedores da farmácia. Chegou um cliente e comprou 15 itens. Supondo que você ganha comissão. Supondo que você quer ajudar o colega que vendeu pouco naquele dia. Se você quer passar 5 itens para o seu coleguinha vender, o que vai acontecer? Serão 2 vendas diferentes.
Você vai registrar uma venda com 10 produtos e o seu coleguinha vai registrar uma venda com 5 produtos. Então, vai ser 2 vendas. Então, então assim, sempre uma venda é de um único funcionário, certo? Então, venda, funcionário. Vamos ajustar aqui na tabela de vendas. Funcionário. Funcionário que registrou aquela venda. Então, deixa eu pôr esse funcionário para cima, mas mesmo assim vai ficar cruzando, né? Se eu passar pessoa para cá e funcionário. Isso aqui é toque, tá, gente? É coisa de gente doida. Só para tentar. É quase impossível isso aqui, tá? Você fazer um projeto que as linhas não cruzem, porque, imagina, são dezenas, centenas, milhares de tabelas no banco de dados. Que dia que você consegue fazer um banco de dados com bonitinho desse jeito? É, tem essas facilidades, né? Isso aqui, se eu passar para cá, melhora? Continua cruzando, né? Não adianta. Vai acabar cruzando mesmo, tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Vou deixar aqui, passa para cá, passa para cá. Não, tá bom. Vixe, Maria, vou volta pessoas para cá, volta funcionário para cá. Deixa esses cruzamentos, sem ter problema não. Pronto, assim tá bom. Vamos lá, então. Então, agora eu tenho as vendas. Ok, sei qual funcionário que fez a venda. Então, vamos retomar aqui. Isso aqui já tinha sido feito. Quais foram as vendas realizadas em cada filial? Do jeito que está aqui, eu consigo saber qual foi a filial que fez a venda? Me explica como eu consigo saber que uma venda foi feita em determinada filial. Mas como é que eu conseguiria entender? Como é que eu faria um algoritmo para saber que a venda de número 50 foi feita na filial 3? Isso aqui, se a gente estivesse fazendo um rascunho na planilha, você conseguiria enxergar. Mas agora eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue fazer isso aqui. Eu sei que a venda foi feita num dia e hora, certo? Date time. E eu sei qual foi o funcionário que vendeu. E aquele date time, aquela data e a hora que a venda aconteceu, eu consigo ver aonde esse funcionário estava, em que filial ele estava, pela escala de trabalho dele. Na prática é assim que acontece? Lógico que não, porque nesse vendas aqui tem o CNPJ, o CNPJ é da filial, então existe uma relação direta, tá? Aqui no banco de dados, do jeito que a gente fez até aqui agora, eu já consigo ligar a venda com a filial, porque foi feita por um funcionário, a venda tem uma data e hora, e pela escala de funcionário de trabalho daquele funcionário, eu sei exatamente naquela data e hora em que filial que ele estava. Ok? Mas no sistema real, gente, existe essa ligação aqui, tá? Da filial com a venda, porque tem no cupom fiscal que sai lá, o CNPJ, os dados, sai os dados da filial lá. Ok? Eu vou até colocar aqui, tá? Colocar, ó. Uma venda é feita por uma filial e uma filial pode se fazer várias vendas. Filial. Filial. Ixi, ficou com 2 A. Filial. Aí, filial. Tá, então vendas realizadas em cada filial, a gente já sabe. Qual que é o produto mais vendido no dia? Dá para saber? Dá, gente. Na venda tem o dia, você vai na venda dos produtos, você pega os produtos e a quantidade, você faz a conta. E aí, estavam perguntando se vai ter banco de dados 2 semestres que vem? No semestre que vem, nós vamos ficar por conta de aprender os comandos para fazer esses acessos no banco de dados. Quais os produtos vendidos na filial no mês passado? Você vai escrever um comando e o banco de dados vai te devolver a informação prontinha. Ok?
Isso é o que a gente vai estudar no semestre que vem. Então, produtos mais vendidos do dia, eu sei se eu sei no dia, obviamente eu sei na semana e sei no mês. Produtos mais vendidos na filial, também sei, porque as vendas têm relação com a filial. Os produtos mais vendidos na cidade, eu também sei, se eu sei o que foi mais vendido nas filiais, as filiais ficam nas cidades, tá de boa. Ou no estado, quais os produtos mais vendidos em Minas Gerais? Quais os produtos mais vendidos em São Paulo? Também é possível saber do jeito que está aqui, certo? Faixa etária dos clientes. Está lá a data de nascimento na tabela pessoas. Aqui, ó. Tem a coluna nascimento na tabela pessoas. Consequentemente, é o cliente, e a gente consegue saber não só a faixa etária dos clientes, mas também até dos funcionários. Funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor. O funcionário está ligado na venda. A venda tem os seus produtos em quantidade e valor. Então, se eu quero saber o funcionário que mais vendeu em quantidade, eu pego o funcionário, as suas vendas, vou em vendas produtos, pego o produto e a quantidade vendida. Se é em valor, eu faço a mesma coisa, só que em vez de pegar quantidade, eu pego quantidade vezes preço. Certo? Então aqui, ó, eu levanto essas informações aqui tudo, ó. Filial com maior ou menor faturamento em determinado período. Como é que eu calculo o faturamento na filial? Pego a filial, seleciono as suas vendas. Peguei as suas vendas, eu pego as vendas produtos e multiplico a quantidade pelo preço. Eu tenho o faturamento da filial. Certo? Estado ou cidade com maior ou menor quantidade de filiais. Está aqui, ó. Estado tem as cidades, e as cidades têm as filiais, então eu sei quantas filiais eu tenho em Minas Gerais, quantas filiais eu tenho em São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Aparentemente, o nosso projeto está pronto. Eu achei que ia ter mais coisa. Então, vou até dar uma mexida nele aqui, ó. Deixa eu passar isso para cá. Olha, eu vou tirar ele, vai ficar sem, quer ver, ó? Bom, vai ficar sem linha cruzando, quer ver? Tem que fazer um negócio muito doido aqui também, né? Chega para lá, você chega para cá, você chega para cá. Não, é o contrário. Você vai para cima, você vem para baixo. Você vai para cá, você vai para cá. Olha, se eu chegar esse para cá, chega esse para cá, chega esse para cá. Ui, chega esse mais para cá. Assim. Tcharam! Você chega para cá, você chega para cá. Ainda ficou para a linha passando embaixo. Não gostei dessa linha passando embaixo, não. Mas já melhorou. Ah, é só chegar para cá que ele muda. Vamos ver se ele muda. Vai lá. Ui, volta. Aí. Ah, tá bom. Tá pronto o nosso projeto, certo? Vamos criar esse banco de dados? Deixa eu abrir uma aba aqui do meu usuário. É só um segundo. Deixa eu pegar o meu usuário prof. Tá aqui meu usuário prof. Vou na banco de dados. Vou criar um novo banco de dados que se chama BD1AT12. BD1 atividade 12. Criar. Já cria tudo aqui, né? Isso aqui para a gente só vai fazer sentido em linguagem de programação 2, lá no terceiro período, que nós vamos programar algoritmos para trabalhar com esses bancos de dados em desenvolvimento web, com PHP. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos abrir o nosso PHP MyAdmin aqui. Beleza. E eu já tenho, então, aqui o meu BD1 AT12 vazio, sem nada. E aí eu vou pegar aqui no meu Workbench. E aí eu vou gerar o código completo, tá? Database, Ctrl G, Next. Antes disso, eu vou mudar aqui no meu Workbench, o MyDB aqui, ó. Eu vou mudar o MyDB para
prof_bd1 at12, porque ele já vai gerar o código com esse nome de banco de dados, tá? Pronto. Então, o banco de dados já vai sair com o nome. Então, vamos lá de novo, database, Ctrl G aqui, ó. Next, next. Falhou a conexão com o banco de dados, porque o Workbench tentou conectar num banco de dados aqui no meu notebook, tá? Como não tem nada ativo aqui, ele não deu conta. Mas aí, o que eu vou fazer? Para mim conseguir, eu vou botar um servidor de banco de dados no meu notebook aqui. Porque aí eu consigo dar um passo adiante e gerar o código completo, tá? Então, deixa eu voltar aqui um back. Voltei um. Aqui, no caso, você vai precisar de uma conexão com o seu... No computador teria que ter um banco ativo para ele dar um passo adiante. Quer ver? Ó? Agora aqui, na hora que eu der um next aqui, ó, vamos ver? Ah lá, ele gerou. Por quê? Porque ele se conectou no meu servidor de banco de dados que eu coloquei ativo no meu notebook. Eu poderia ensinar você a fazer isso com o seu banco de dados lá do data center na nuvem, mas aí eu tenho que fazer algumas coisas de segurança aqui que eu não poderia fazer agora para não ficar gravado, tá? Porque senão alguém depois da internet com esses dados consegue invadir sua conta no data center e fazer uma bagunça lá, tá? Mas aqui ele gerou, ó. Lembra da restrição da integridade referencial? Tá aqui, ó. Ó, restrição na exclusão, restrição na alteração, tá vendo? Ó. E aí eu vou dar um de doidão aqui, vou copiar isso aqui tudo e vou tentar rodar isso tudo de uma vez. Se der algum erro, a gente volta e tenta corrigir. Executar. Olha, não deu nenhum erro. Olha aí as tabelas todas criadas. Chique, né? Ó. Se eu tivesse... se eu seguir lá no meu Workbench e der um next aqui, ó. Sabe o que ele acabou de fazer? Ele criou esse banco de dados no meu... Eu vou até tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Só que eu tenho algumas coisas aqui que não podem aparecer. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver onde ele vai abrir isso. Espera aí, deixa eu trazer isso para cá. Eita, apareceu já, ó. Não, mas aqui, até nesse ponto aqui, não tem problema, não. Eu tenho vários servidores configurados aqui, tá vendo? Então, eu tenho acesso a vários servidores. E aí, o que ele fez? Eu vou conectar aqui primeiro no meu servidor local. E aí, olha só, ele criou aqui, ó. Aqui, ó, ele criou o Prof, tá vendo? Ó? Esse aqui é um software que se chama RaidSQL. Esse é um software que eu tenho instalado no meu notebook. Esse software aqui. O que o PHPMyAdmin faz lá na internet, direto no browser, esse software faz localmente dentro do seu computador. E com esse software eu consigo conectar em banco de dados, não só localmente no meu notebook, mas em qualquer banco de dados que eu estiver usando na internet. Ele é padrão, esse aqui ele é 100% gratuito, ele... Olha uma curiosidade aqui, ó, compilado em 21 de janeiro de 2025, às 18h52, com Delphi 12. Gente, eu nem sabia que Delphi ainda existia. Delphi, gente, é o Pascal. Para quem achou que Pascal não servia para nada, você acabou de achar um software desenvolvido em Pascal. Só que é um Pascal orientado a objeto que evoluiu para uma linguagem de programação chamada Delphi, que eu não ouvia falar há algumas décadas. Eu cheguei a desenvolver essa linguagem lá nos anos 2000, uns quebrados. Então, esse software é um software que faz aquele mesmo papel, tá? E aí ele criou aqui o banco de dados. Ó. Olha o banco de dados, as tabelas aí, tá vendo? Essas funcionalidades que eu tenho aqui, eu também tenho tudo lá no PHPMyAdmin. Esse banco no meu notebook, ele só está no meu notebook.
Deixa eu te dar um exemplo. Você tem um banco de dados no seu celular. Você pode ter um aplicativo no seu celular que funciona offline, sem sinal de dados, Wi-Fi, 3G, sem nada, e ele funciona com o banco de dados local dentro do celular, e isso depois pode ser replicado quando tiver Wi-Fi para ele estabelecer uma conexão. Por exemplo, quando você abre o seu WhatsApp sem internet, funciona? Você consegue ver as mensagens antigas, as coisas antigas? Isso significa que o WhatsApp guarda isso dentro do seu celular. As coisas novas não chegam porque você está sem conexão de internet. Seria esse mesmo raciocínio. Você pode ter um banco de dados local e um na web, e eles interagirem através do aplicativo, através do software que você desenvolve, o algoritmo, né, que roda no seu celular. Que é um aplicativo, né? Dúvidas? Então, o que vocês têm de tarefinha para a semana que vem? Além da atividade 13, que eu vou disponibilizar daqui um pouquinho, vocês vão assistir o vídeo, anotar as dúvidas para a gente falar desse assunto, e o outro tema era... O que foi o tal do bug do milênio? Fechou? Já, curiosidade. Beleza, tá. Vou encerrar aqui então e já vou liberar a atividade.